Tá certo. Irmãos, vamos então adentrarmos juntos na palavra do Senhor. Abra lá comigo suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 1 até o versículo 1 até o versículo 15. O que nós vamos estar vendo hoje à noite é galardões, as recompensas celestiais do cristão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15. Encontraram? Vamos fazer a leitura então? A palavra diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E que Deus abençoe a santa palavra. E nós estamos na reta final do nosso estudo sobre santificação. E na semana passada nós falamos a respeito da disciplina na igreja, na semana passada. Nós temos falado tanto a respeito de, falando sobre santificação, nós falamos sobre a santificação do Espírito, que o Espírito é a nossa parte que se relaciona diretamente com Deus, é a parte que é vivificada, por causa dos nossos pecados. Nós nascemos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos salva e Ele vivifica o nosso espírito, e assim nós passamos a ter relacionamento com Deus. Nós falamos sobre a santificação da alma também, a forma como esse relacionamento com Deus trabalha na nossa vida emocional e espiritual e emocional, como o Senhor nos livra de algumas emoções que nós temos que não devemos ter, ansiedades, medo, ira, insegurança, amargura, falta de perdão e etc. Nós falamos também sobre a santificação do corpo. E falando sobre a santificação do corpo, falamos sobre pecados de imoralidade, falamos sobre língua descontrolada, falamos sobre a forma inadequada do crente se vestir, falamos sobre gula, fofoca e tantas outras coisas que nós falamos sobre a santificação do nosso corpo. E para aquela pessoa que não se permite ser santificada por Deus, Deus deseja fazer uma obra, mas é nítido para nós que algumas pessoas relutam nessa obra
que Deus deseja fazer. Se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos cometendo pecados. Mas por que nós pecamos? Porque nós relutamos a essa santificação que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, porque Deus é justo. Embora Ele deseja santificar cada filho dele, Ele não pode fazer isso se o seu filho não permitir, se o cristão não permitir. Por quê? Porque Deus é justo, Ele é justo. E cada vez que nós pecamos, nós rejeitamos essa santificação do Senhor na nossa vida, escolhemos o pecado e aí nós precisamos ser limpos novamente. Então, para aquela pessoa que vive relutando na sua santificação, então não cabe outra coisa a não ser a disciplina. Essa disciplina, ela vem diretamente de Deus, mas quando o pecado se torna um pecado público, algo que as pessoas enxergam, que as pessoas veem, coisas relacionadas a mau testemunho, então isso fere também o testemunho da igreja. E é justamente por isso que nós vimos na semana passada, baseados lá em Mateus, que os passos da disciplina. Se o teu irmão pecar contra ti, o que ele deve fazer? Vai entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas infelizmente, há pessoas que não ouvem. Então, quando isso acontece, leve contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a palavra seja comprovada. E aquela pessoa tenha a oportunidade para se arrepender. Mas infelizmente, algumas vezes isso não acontece também. E quando chega nesse ponto, o terceiro passo da disciplina é informar para a igreja. E aí que vem a disciplina eclesiástica. É quando aquele problema, aquele erro, aquele pecado, ele se torna manifesto para a igreja. E aí é outra oportunidade, uma nova oportunidade para a pessoa se arrepender daquele pecado. Caso aquela pessoa não se arrependa do pecado, então aí nós temos as orientações para a igreja considerar aquele homem como um gentio e publicano. Ou seja, pelo contexto nós vimos que aquela pessoa ela precisa ser retirada da comunhão da igreja. Por que essas coisas acontecem? Porque muitas pessoas não se permitem ser santificadas por Deus. Por isso, nós ficamos quase 2 anos estudando sobre santificação. Por outro lado, embora existam cristãos que não se permitem ser santificados, nós temos também irmãos que desejam viver em santificação. Irmãos que choram humildemente pelos seus pecados, porque reconhecem o quanto os seus pecados ferem a santidade de Deus, ofendem a santidade de Deus. E por isso eles choram diante de Deus, clamando por misericórdia, graça e perdão. E assim o Senhor perdoa e continua fazendo a obra na vida daquela pessoa. E sendo assim, algo que o Senhor concede a esses cristãos são recompensas. Recompensas. Agora, antes de mais nada, para nós entrarmos no assunto mais a fundo, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa, quando falamos sobre galardões, e nós vamos ver o que isso significa, a Bíblia não é muito clara sobre isso, sobre o que são os galardões. E quando a Bíblia não tem clareza, nós não podemos afirmar, né? Mas nós vamos ver alguns conceitos, algumas coisas que nos dão uma ideia do significado dos galardões. Mas uma segunda coisa que nós precisamos compreender também é que nós não servimos a Deus para ser recompensados. Não servimos a Deus para ser recompensados. Essa é uma motivação errada e muitas pessoas são motivadas no serviço a Deus, em fazer as coisas para Deus, com essa motivação. Simplesmente para receber algo em troca, para conseguir certas bênçãos de Deus. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele não trabalha com barganha. Deus não faz trocas. O Senhor não age dessa forma. Ele é Deus, Ele é soberano. O Senhor é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o onipotente, o onipresente e o onisciente. E o nosso Deus, sendo tão grandioso como Ele é, e nós meros pecadores diante desse Deus santo, como nós teríamos a ousadia de pensar por 1/1000 de segundo na possibilidade de fazermos uma barganha com Deus? Isso não existe.
Então nós precisamos compreender muito bem, porque corre o risco, quando falamos sobre os galardões, corre o risco de nós pensarmos dessa forma. Eu vou servir a Deus porque o Senhor vai me recompensar. Então essa é uma motivação errada. Nós servimos a Deus porque nós o amamos. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é dono de tudo e de todos e porque Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele merece toda a honra e toda a glória através das nossas vidas. Amém? Por isso nós servimos a Deus. Por outro lado, nós não podemos deixar de compreender também, com muita cautela, que o nosso Senhor, Ele nos recompensa pelo serviço. O Senhor nos recompensa. E temos vários versículos e vamos ver sobre isso, mas um versículo que me chama muita atenção sobre essa recompensa do Senhor é Hebreus capítulo 6, versículo 10. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse texto, deixa aberta a sua Bíblia. Mas em Hebreus 6,10, olha o que diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O que o autor aos Hebreus diz é que o Senhor, Ele não é injusto para se esquecer daquilo que nós fazemos. Ele não é injusto ao ponto de virar o rosto para as nossas obras. Pelo contrário, o autor ele diz ali que aqueles irmãos, eles estavam demonstrando amor para com o nome de Deus e amor para com os santos, com os irmãos em Cristo. Por esse amor a Deus e amor aos santos, aos irmãos em Cristo, diz o texto que o Senhor, Ele não é injusto para se esquecer dessa obra. Ou seja, Deus observa todas as nossas obras, e Ele nos recompensa. Embora não sirvamos a Deus por recompensa, o Senhor é justo e nos recompensa. Então nós temos que encontrar muito bem esse equilíbrio, porque isso é extremamente importante. Porque muitas pessoas hoje em dia, em determinadas denominações, estão servindo a Deus para receber algo em troca, e o nosso Deus ele não faz barganha, conforme eu disse. Algo importante para compreendermos é que a nossa salvação não é uma recompensa. A nossa salvação não é uma recompensa. A nossa salvação não é um galardão. Lembra o que diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9? Quem souber de cor, versículos muito conhecidos, fala comigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto o quê? A salvação, essa salvação que nós temos, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E o versículo 9, o que diz? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela não é um galardão. A nossa salvação não é uma recompensa. A nossa salvação nós obtemos ela somente, exclusivamente pela fé em Cristo e pela graça de Deus. Somos salvos pela graça por meio da fé, conforme Efésios 2, 8 e 9. Então a nossa salvação não é um galardão. A nossa salvação ela é obtida pela graça, e quando algo é dado de graça, pela graça, é impossível você dar algo em troca. É impossível você fazer qualquer coisa em troca. Por quê? Porque é de graça, é exclusivo pela fé. Então a nossa salvação não é galardão. E é justamente por isso, irmãos, que nós não perdemos a nossa salvação, porque ela não é galardão. Nós vamos ver hoje que galardões se perdem, salvação não. A nossa salvação não é galardão. Então nós não perdemos salvação. A nossa salvação em Cristo, ela é mantida por Ele. Jesus mantém a nossa salvação. Se nós fôssemos responsáveis para manter a nossa salvação, eu sinto muito em dizer-lhe, nós estaremos perdidos. Porque nós jamais conseguiríamos manter a nossa salvação. Porque por mais que nós tentemos servir a Deus com um coração puro, nós pecamos constantemente. Nós pecamos constantemente. E essa constância no pecar faria com que seria impossível a nós mantermos a nossa salvação.
Mas glória a Deus por isso. Como a nossa salvação não é um galardão, não é um mérito, não é uma recompensa, então a nossa salvação ela é mantida por Jesus Cristo. E Jesus afirma claramente na palavra de Deus que a nossa salvação ela é eterna. Amém? Eterna. E eu espero que cada um aqui nessa noite tenha essa salvação de Cristo. A respeito da santificação, já que esse é o tema de todas essas mensagens, a Bíblia é clara. Santificação e serviço cristão caminham juntos. À medida que o Senhor nos santifica, dia após dia, Ele nos liberta do pecado, somos levados, como consequência natural, a consagrar os nossos corpos para servirmos a Deus e ao próximo. E as Escrituras afirmam que Deus reconhece e recompensa esse serviço prestado a Ele. Olha o quanto Deus é maravilhoso, irmãos. Pensa comigo, o Senhor Ele nos salva pela sua graça, pela nossa fé em Cristo, transforma a nossa vida e ainda nos dá o privilégio e a oportunidade de servi-lo. E como se já não bastasse nós termos esse privilégio de servi-lo, Ele ainda reconhece o nosso serviço. Olha que bênção. Olha o quanto o nosso Deus ele é maravilhoso e justo. E esse capítulo aqui, esse capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vemos esse conceito, esse ensino dessa recompensa que o Senhor dá aos cristãos. Você observou aqui o que estava acontecendo nessa igreja? Estava havendo divisões ali. O apóstolo Paulo começa dizendo que não podia falar com aqueles irmãos como a espirituais, mas como a carnais, crentes imaturos, crentes que deveriam, pelo tempo de conversão, deveriam ter um estado de maturidade, mas infelizmente ele diz ali que eram meninos em Cristo. E tanto é que ele diz: com leite vos criei. Olha, eu criei vocês com leite, porque vocês não estão aptos para comer alimento sólido. Por quê? Porque vocês são carnais. Vocês estão se comportando como crianças. E aí, a partir do versículo 4, nós vemos qual era esse tipo de comportamento. Uns estavam dizendo: olha, eu sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Apolo. Né? Se você olhar no capítulo 1, acontece a mesma coisa. Alguns, estava havendo ali um partidarismo, um grupinho, panelinhas na igreja. E aí, essas panelinhas, elas tinham como, elas estavam admirando servos de Deus. E nenhum problema em admirarmos servos de Deus, grandes servos do Senhor, tanto do passado quanto da atualidade, pessoas que nós admiramos, bons pregadores, bons homens de Deus, bons servos de Deus, irmãos que servem a Deus piedosamente e etc. Mas o que estava acontecendo aqui é que essa admiração por servos de Deus estava causando divisões na igreja. E aí, quando você observa o capítulo 1 e o capítulo 3, o apóstolo Paulo ele corrige. Aliás, em toda a carta, essa é uma carta corretiva. Em toda a carta, o apóstolo Paulo dedica essa carta para corrigir problemas doutrinários e comportamentais na igreja. Agora, o que acontece aqui especificamente sobre divisões é que alguns irmãos estavam dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Aí outros, não, eu já sou do grupo do Apolo. Apolo é um ótimo pregador. Aí outros, não, olha, eu já sou de Cefas, eu prefiro Pedro. Né? Eu prefiro Pedro. E isso estava causando divisões. E o apóstolo Paulo, ele diz que por causa dessas divisões, aqueles irmãos eram imaturos. Por isso, Paulo mostra aqui que cada pessoa será recompensada pela sua obra, inclusive esses homens de Deus que passaram por ali, que tiveram influência sobre essa igreja. O apóstolo Paulo ele mostra ali, então olha no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele está mostrando que a obra é de Deus. Então olha o versículo 8 então, que diz: ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, um planta, o outro rega, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, Paulo está mostrando para eles o quanto eles estavam errados nesse conceito de partidarismo,
mostrando para eles que cada pessoa vai receber o seu galardão, inclusive aqueles servos que passaram por ali. Então Paulo está mostrando para eles, olha, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento porque a obra é dele, mas cada pessoa vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho, de acordo com o seu trabalho. Por isso ele diz no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Enfim, tudo pertence a Deus. E depois o apóstolo Paulo, ele mostra ali que ele, o Paulo, como sendo pregador, ele estabeleceu nessa localidade aqui o fundamento. Jesus Cristo, diz o versículo 10. O fundamento foi colocado, que é Jesus, a salvação em Cristo. Esse fundamento foi pregado por Paulo ali. E sobre esse fundamento nasceu uma igreja, a igreja de Corinto. E agora Paulo mostra no decorrer dos versículos que sobre esse fundamento que é Cristo, cada um daqueles irmãos e nós também estamos construindo sobre esse fundamento. Paulo ele mostra para nós aqui a figura, a metáfora de uma construção. Ele compara as nossas obras como sendo uma construção. Poderíamos dizer, para facilitar o entendimento, que cada coisa que nós fazemos para o Senhor é um tijolinho que você vai construindo. Você vai construindo sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. Então Paulo mostra para nós a importância das nossas obras aqui na terra. Mas não se esqueça que o versículo 8 diz, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, ou segundo as suas obras. Agora, o que é isso? Galardão, o que significa isso? Isso é interessante, irmãos, porque a palavra galardão, se nós estudarmos a fundo no seu significado original, é uma palavrinha no grego, no original aqui, aquela palavrinha mistos, ela significa salário, pagamento, recompensa pelo trabalho árduo e esforçado, reconhecimento pelas boas obras. Então aqui refere-se a uma recompensa, tanto pelas boas obras, como também pelas más obras, tanto uma honraria, como também uma punição. É importante esse conceito porque nós, por vezes, nós pensamos nos galardões, nas recompensas, como sendo algo positivo somente. Mas aquilo que é negativo, no sentido de ser uma punição, também é uma recompensa. Os ímpios terão uma recompensa por rejeitarem a Jesus, que é o lago de fogo. Então, existem recompensas no sentido positivo e no sentido negativo, no sentido de punição. E o nosso foco aqui não é adentrarmos nesse sentido de punição a fundo, mas adentrarmos no sentido positivo, no sentido de uma recompensa pelo nosso bom trabalho cristão, tá certo? Então, esse é o nosso foco aqui para hoje à noite. Mas, apesar de a Bíblia falar muito sobre galardão, ela não especifica exatamente o que são. Mas o que a Bíblia deixa claro é o fato de Deus ser justo para considerar as nossas obras. E sabe de uma coisa? Embora os galardões, as recompensas que receberemos do Senhor, não devam ser a motivação final para o nosso serviço, ela não deixa de ser um incentivo. Não deixa de ser um incentivo. Nós vemos, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Paulo era incentivado por essas recompensas. Embora não era o final, a finalidade, não era a motivação final principal da sua vida. Eu vou servir a Deus para receber recompensas. Não. Nós sabemos que o apóstolo Paulo servia a Deus por amor. Mas essas recompensas incentivavam a ele a viver para o Senhor. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 a 8, olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Era uma motivação para ele. E nós vemos isso em outros textos, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 25, Paulo diz ali sobre aqueles que correm no estádio em busca de um prêmio corruptível. Aí ele diz: nós, porém, corremos a nossa carreira cristã em busca de um prêmio incorruptível. Está vendo? Então, embora o apóstolo Paulo não servia ao Senhor pelas recompensas, as recompensas que ele sabia que receberia do Senhor eram motivações para que ele vivesse vida piedosa diante de Deus. E é justamente por essas recompensas, por esse amor ao Senhor, que o apóstolo Paulo viveu a vida como ele viveu. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo disse em Atos 20, 28, né? Olha, a minha vida eu não tenho em nada preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ou seja, a minha vida não é preciosa, eu só quero cumprir a minha carreira. Se eu cumprir a minha carreira e o meu ministério, aí sim a minha vida terá valor. É o que Paulo disse. Então você veja que eram motivações para ele. Então, a partir daqui, nós vamos estar vendo alguns versículos, eu peço a sua atenção, tá, para a gente poder correr aqui, mas olha só, o que nós aprendemos? Primeira coisa, somos todos servos de Deus e trabalhadores da sua obra. É o que nós vimos aqui nos versículos 8 a 11. Todos nós somos trabalhadores de Deus, servos dele, trabalhadores pela sua obra. O serviço de Deus não é competição. Eu quero ter mais galardões que você. Não. Serviço de Deus não é competição. Todos trabalham. Deus dá o crescimento. Por quê? Porque tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Então, Paulo ele afirma que os servos são apenas instrumentos na obra de Deus. Instrumentos. E o apóstolo Paulo, ele ensina, como nós lemos no começo do culto, né? Em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Todos nós somos trabalhadores de Deus. Todos nós. A questão, meus irmãos, é que se você realmente é salvo por Cristo, a questão não é, a decisão que nós temos que tomar não é se nós seremos trabalhadores ou não. A decisão que nós temos que tomar é que tipo de trabalhadores nós seremos. Porque todos nós trabalhamos para essa obra. Todos nós estamos alistados nesse exército de Cristo. Então a questão não é se eu vou trabalhar ou não, mas que tipo de trabalhador eu serei. Que tipo de trabalhador. Mas o Senhor, Ele recompensa as nossas obras. Outro versículo muito importante para nós hoje à noite é Gálatas 7, capítulo 6, versículos 7, 9 e o versículo 10. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Por isso, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Recompensas, galardões, se não houvermos desfalecido. Então esse texto nos ensina que cada um de nós seremos recompensados pelas obras que fazemos diante do Senhor. Outros textos importantíssimos, pois são tantos textos e esses são só os principais, mas eu não posso deixar de mencionar porque são importantes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, recompensa, galardão. Todos nós receberemos recompensas, boas ou ruins, porque nós vamos ser recompensados por tudo o que fizermos, seja o bem, seja o mal. Tudo nós seremos recompensados diante do Senhor.
O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou no seu sermão, em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É grande a vossa recompensa nos céus. Por isso, compensa servir ao Senhor, compensa permanecer firme, compensa não ceder às pressões do mundo, compensa permanecer fiel, mesmo nas aflições, porque existe uma recompensa que nos espera. Embora não fazemos isso simplesmente pelas recompensas, mas lembra, o Senhor é justo, tanto é que o próprio Jesus, ele disse, em Apocalipse 22, 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Epa! O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E Jesus está voltando, trazendo consigo o seu galardão, para nos dar. Por isso é tão importante vivermos uma vida santificada. A busca pela santificação nos levará à dedicação nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, somos todos servos de Deus e trabalhadores na sua obra, não se esqueça disso. Segunda coisa que aprendemos, a qualidade das nossas obras será provada e as obras aprovadas serão recompensadas. Você observou no texto que de alguma forma nós não sabemos muito bem como, mas o apóstolo Paulo ele mostra aqui que haverá uma prova para provar as nossas obras, para prová-las. E aqui ele dá o exemplo de um fogo. Não sabemos se isso é literal, qual é a linguagem aqui, mas o que nós compreendemos claramente é que, de alguma forma, as nossas obras serão certamente provadas. Elas serão provadas. Elas serão provadas e podem ser aprovadas pelo Senhor, né? Diz ali que nós estamos formando nesse edifício que estamos construindo, sobre essa base que é Jesus, nós usamos certos materiais. Observou aí? Ouro, prata e pedras preciosas, mas também madeira, feno e palha. E nós vamos passar por um fogo, haverá uma prova. E ele diz ali no versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se permanecer, se ficar firme nessa prova. Ou seja, madeira, feno e palha, quando passa pelo fogo, some, não sobra nada. Mas quando passa pelo fogo ouro, prata, pedras preciosas, na verdade, além de permanecer, isso ainda fica ainda mais purificado. Fica ainda mais purificado. Então ele diz que essas obras feitas com ouro, prata e pedras preciosas permanecerão e serão recompensadas, receberão galardão. As nossas obras são aprovadas por Deus quando? Quando são feitas para a glória de Deus e não para a exaltação pessoal, quando nascem do amor a Cristo e não de uma obrigação religiosa, quando visam edificar a igreja e não promover dissensões, quando estão submissas à palavra de Deus e não à vontade humana, quando são acompanhadas de uma vida de santificação e não de acomodação espiritual. Coisas desse tipo permanecem. Isso é ouro, prata e pedras preciosas. E um versículo importante que nós temos, olha só, Jeremias 17, 9 e 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Porque quando fazemos todas essas obras com todo o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje à noite. Ele sabe como está o nosso coração hoje à noite. Ele sabe como está o nosso coração diante dele, diante dos irmãos. O Senhor conhece tudo.
e Ele recompensará. Ele recompensará. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, Ele tem o seu galardão. Então nós aprendemos que todos somos servos de Deus e trabalhadores da sua obra. A qualidade das nossas obras será provada e as obras aprovadas serão recompensadas, mas também as obras reprovadas serão consumidas e o servo perderá o galardão. É o que ele diz no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, perda, será consumida. Será consumida. Então existem obras duradouras e obras perecíveis. As obras que eu mencionei anteriormente são duradouras, ouro, prata e pedras preciosas. Mas as obras perecíveis são as obras reprovadas por Deus quando o serviço é apenas um dever religioso e não um fruto de amor. Quando a nossa motivação é o reconhecimento das pessoas e não a glória de Deus. Quando a nossa fé se torna uma rotina mecânica sem vida espiritual. Quando há o afastamento da igreja, substituindo a comunhão entre os irmãos pelo isolamento. Quando servimos a Deus apenas no exterior, mas no interior há pecados não confessados. Tudo isso e várias outras coisas são obras desaprovadas por Deus, madeira, feno e palha. E nota que em todas essas situações exemplares que eu mencionei, o cristão ele está trabalhando, ele não deixa de trabalhar. O problema não é a ociosidade, o problema são as motivações. Quando a obra de alguém não resiste ao teste, ela é queimada, o trabalhador sofre perda. O texto não fala sobre perda de salvação, jamais, porque outra coisa que aprendemos é que o galardão pode ser perdido, mas a salvação é preservada pela graça. Por quê? O final do versículo 15 diz, mas o tal quem? Aquele que perdeu os seus galardões, aquele cujas suas obras se queimaram, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo, ou apesar do fogo, mesmo tendo passado pelo fogo, o tal será salvo. Ele será salvo. Ele vai entrar no céu, vai entrar na glória, mesmo sem galardão. Por quê? Porque a nossa salvação não é galardão. Então essa é a doutrina da certeza da salvação, a segurança da salvação. Já os nossos galardões, eles sim, são frutos do trabalho fiel e piedoso ao Senhor. Quando não há trabalho fiel e piedoso, não haverá galardões. Já que nós estamos falando sobre galardões, para fazer um fechamento aqui, 3 exemplos de galardões aqui, tem muitos, mas 3 exemplos de galardões mais específicos. O primeiro, a coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, o versículo diz assim, aos presbíteros, apacentai o rebanho de Deus, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Essa coroa da glória, ela é específica para quem? Para os presbíteros, para os pastores, para aqueles que dedicam as suas vidas pregando a palavra de Deus, levando o rebanho à vontade de Deus. Aqueles que exercerem bem o seu trabalho, receberão a coroa da glória. Outro tipo de galardão, a coroa da justiça, que nós já lemos, 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Para quem é essa coroa? Para aqueles que amarem a vinda de Jesus, para aqueles que desejam a volta de Cristo, para aqueles que estão preparados para a volta do Senhor. Porque desejar a volta de Cristo é estar preparado para ela. Uma vida santificada, uma vida próxima do Senhor.
E um outro tipo é a coroa da vida. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem receberá essa coroa? Aqueles que amam ao Senhor tanto a ponto de permanecerem firmes e fiéis durante a provação, nas tribulações. Esses receberão a coroa da vida. E eu espero profundamente que essas coroas cheguem até mim um dia. E eu espero que você também. Então, estudando sobre os galardões, concluindo, aprendemos que Deus nos salva pela sua graça, mas Ele avalia as nossas obras. Isso nos leva a aplicações muito práticas para a vida. Somos chamados a viver em santificação, não como moeda de troca, mas como resposta de gratidão pela salvação que o Senhor nos deu. Somos chamados a servir com um coração correto, com amor a Cristo, submissão à palavra e compromisso com a igreja. Somos advertidos de que não basta estar ocupado na obra, mas é preciso edificar, construir com materiais que permaneçam diante do Senhor. Amém? Então, que cada um de nós examine o seu serviço, suas motivações, sua fidelidade, sua santificação e sua caminhada com Deus. Que não edifiquemos com madeira, feno e palha, mas com ouro, prata e pedras preciosas. E que naquele dia, naquele grande dia, possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: seja bem-vindo, meu servo fiel e amado. Já pensou? Então essas são as recompensas celestiais. Somos salvos pela graça, servimos por gratidão e trabalhamos com os olhos na eternidade, aguardando os nossos galardões celestiais. Amém? Não servimos a Deus simplesmente pelos galardões. Servimos a Deus por amor e por reconhecimento de que Ele é Deus. Mas também a palavra deixa claro que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Então, com essa coerência teológica, com esse equilíbrio bíblico, vamos servir ao Senhor cada dia mais. Amém? E um dia o Senhor Ele vai trazer consigo o seu galardão para nós. Fica firme, irmãos. Sirva a Deus. Nós estamos numa contagem regressiva. O nosso tempo está próximo. Vamos dar tudo de nós para servir ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar.